Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro. Nesta aula de hoje, nós queremos trabalhar um tema que é bastante visto como um tabu em todas as sociedades, mas um tema cuja faz parte da dinâmica da vida e que tem uma grande importância para a nossa contribuição da antropologia, do conhecimento dos aspectos culturais do ser humano. Nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma interface especificamente com a sociologia. O tema da aula são as perspectivas históricas, sociológicas e antropológicas para compreendermos o suicídio. Nós vamos usar como autor principal para essa aula o sociólogo Emile Durkheim, que se interessou, né, pela compreensão da cidade, pela sua estrutura, e muito especificamente a respeito do suicídio. Durkheim tem uma importante contribuição justamente por fazer o primeiro estudo sociológico, científico, a respeito dos aspectos fundamentais do suicídio na Europa naquela época. É muito importante termos em mente, né? Acho que a primeira contribuição que Durkheim coloca é que o suicídio, ele é, antes de tudo, um evento social. Ele é um fenômeno da sociedade. Comumente, a gente costuma e tem o senso comum de que o ato de suicídio é um evento isolado, provocado por um indivíduo que busca por fim à sua vida e, de certa maneira, por fim a uma dor, a um sofrimento que são, de certo modo, insustentável para este indivíduo. Mas o Durkheim demonstra justamente que o suicídio ele é um evento de natureza social, ele é um fenômeno que está intimamente ligado com a sociedade. E justamente por quê? Justamente por causa da ideia de coesão das sociedades, né? Durkheim se interessa muito pelo aspecto da coesão, da integração, o que permite dizer que uma sociedade está estruturada ou subsiste. Para Durkheim, uma sociedade só pode existir, só está ancorada, estruturada, numa espécie de coesão. Ao que ele também quer dizer com isso, os laços que prendem as pessoas, né? E uma das primeiras descobertas de Durkheim é demonstrar que o suicídio está relacionado com esses níveis de coesão. Ele identificou no seu estudo sociológico que nas sociedades onde havia um baixo grau de coesão, ou seja, poucos laços sociais, esta sociedade tinha níveis muito altos de suicídio. Da mesma maneira, mesmo que de modo contrário, nas sociedades que tinham um alto grau de coesão, ou seja, os indivíduos muito interconectados, com muito laços sociais a essa sociedade, Durkheim também percebeu que nessas sociedades o índice de suicídio era extremamente alto. Então, é muito importante ter em mente que, e aí a gente precisa fazer uma ressalva, a nossa percepção da aula de hoje é um achado sociológico, uma sociologia do suicídio. Nós não vamos tratar aqui neste momento das bases psicoterápicas, das propostas terapêuticas, das maneiras de escuta, dos grupos de ajuda, mas entender sociologicamente, a partir de uma tipologia proposta por Durkheim, quais são os tipos de suicídio, né? A partir desse fenômeno dessa coesão. E eu gostaria de começar mostrando para vocês, justamente, né, eu reservo para a nossa compreensão, justamente aqui, uma foto de um rapaz que acompanhei durante anos, ainda tenho contato com ele, uma foto de que ele coloca no seu perfil do Facebook. E nessa foto é muito curioso, porque é uma foto escura, de uma única luz, e uma frase muito eminentemente caracteriza o que sente, né, esse rapaz a respeito da sua vida. O que ele diz? Não gosto de nada, não sinto nada. Escuro e um vazio que não tem nada.
Muitas das vezes, as pessoas costumam rotular as famílias que teve um indivíduo que tirou a própria vida, ou aquela pessoa que teve uma tentativa de suicídio, chamando de fraqueza, chamando que a pessoa foi egoísta, não pensou nos semelhantes e uma série de outras coisas. Isso tudo para nos demonstrar que o suicídio ele é cercado como uma espécie de tabu, de preconceitos e de uma enorme ignorância que, principalmente pelo aspecto do ponto de vista religioso, isso está numa má compreensão, numa má leitura de alguns textos religiosos, de que o indivíduo que procure tirar a sua própria vida seja uma pessoa que não mereça, que não tenha direito, que tenha perdido o direito à salvação. Esta má compreensão, esta ignorância, faz com que muitas das vezes esse tema seja tratado por tabu e não consigamos, enquanto sociedade, criar condições efetivamente de ajudar essa pessoa. Então, historicamente, a gente teve a contribuição de inúmeros filósofos, né? A começar por David Hume, principalmente tentando quebrar esta herança de preconceito, de conteúdo moral sobre aquelas pessoas ou famílias que tiveram pessoas que, por causa desse sofrimento, tiveram que tirar a própria vida. Schopenhauer também é um outro pensador que faz uma grande tentativa justamente por tentar compreender ou tentar perceber as razões pelas quais um indivíduo teria, né, motivação ou justificação para tirar a sua própria vida e, de certo modo, né, parte do princípio da negação da vontade, na experiência de Schopenhauer. Mas nós não queremos nos deter nesse aspecto da filosofia. O que nos importa hoje é principalmente o aspecto sociológico, ou seja, vamos compreender sociologicamente esse fenômeno. Na época de Durkheim, ele percebeu alguns grupos que estavam muito expostos ao suicídio. Dentro de todo o seu estudo em que ele verificou, ele percebeu que havia uma taxa grande de suicídio, né, para aquelas pessoas que viviam sozinhas, pessoas que não tinham filhos, pessoas divorciadas, né, são essa tipologia dos principais achados, e na época dele, é preciso tomar cuidado com este achado, os protestantes tinham um nível de suicídio maior do que as comunidades católicas. É muito importante entender a época em que Durkheim vive, no século XIX, e compreender que a experiência protestante da Europa daquela época ainda era marcada por uma experiência de ruptura com famílias tradicionais católicas, que faziam com que esses protestantes perdessem, né, por causa da nova opção religiosa, né, justamente esses laços. E isso se tornava um componente a mais. Além, é claro, de um certo ethos protestante que muitas das vezes coloca o protestante não se sentindo muito adequado dentro da própria sociedade por ter aquela ideia de peregrinação, de passagem, aquele componente de que o protestante ele está apenas aguardando a possibilidade de estar na vida futura gozando da salvação. Mas nós não vamos nos prender aí. Aqui nós temos essa tipologia mais forte, mas o que é mais importante para a nossa compreensão hoje é a tipologia em 3 tipos de suicídio que Durkheim observou na sua época, né? A primeira delas, né, e aí retomando a ideia de coesão social e de laços sociais, Durkheim chamou esse primeiro tipo de suicídio de egoísta. Aqui, nesse caso, seriam aqueles indivíduos que têm laços muito fracos com a sociedade da qual eles fazem parte, ou não têm nenhum laço, né? Então, são aqueles indivíduos, como nós já citamos, sem filhos, divorciados, aqueles indivíduos que experimentam uma desilusão amorosa e que, justamente por não terem pessoas com as quais eles possam
dividir a vida, alguém para abraçar, expressar carinho, se preocupar ou ter que cuidar dessa pessoa, se encaixa dentro dessa primeira tipologia, né? Ou seja, não há laços sociais suficientes que façam com que esse indivíduo ponha fim à própria vida, experimentando a sua angústia, suas decepções e seus fracassos, né? Durkheim relacionou esse tipo de suicídio muito especificamente com pessoas divorciadas, né? É justamente aí para ligar esse laço fraco, essa pouca vinculação, essa fraqueza de vínculos com a sociedade. Um outro tipo de suicídio que Durkheim coloca está eminentemente agora caracterizado pelo oposto. Se no primeiro tipo de suicídio o indivíduo tirava a vida porque tinha muito poucos laços sociais, os laços sociais muito fracos, aqui nesse caso o suicídio vai ocorrer porque o indivíduo possui grandes laços sociais muito fortes com a sociedade. E aqui é muito curioso, porque quando a gente começa a compreender melhor esse tipo de suicídio, a gente vai começar a desmistificar a visão, muitas das vezes equivocada, que nós temos. Nesse caso aqui, são aquelas pessoas que têm uma identidade muito forte com a sociedade e estão dispostas a tirar a própria vida em favor delas. Então, é uma ideia muito grande, é um componente não só de altruísmo, mas principalmente, né, em alguns casos, de que a pessoa está disposta a morrer por aquela sociedade ou pela causa que, na visão daquela pessoa, define a sua própria sociedade. Então, nós temos aqui na ilustração a figura de um bombeiro. E alguém pode perguntar, mas professor, o bombeiro não é um suicida. Eminentemente, não se trata de dizer aqui que esses tipos de profissionais sejam suicidas. Mas, se você reparar no comportamento desses profissionais, principalmente um comportamento de alto risco, a gente percebe que quando um bombeiro entra num edifício em chamas, quando um bombeiro se lança num mar muito revolto para salvar a vida de alguém, ele tem ali muito concreto para ele que tem a possibilidade de morrer, né? Ele sabe que de todas as vezes que ele faz esta operação, ele está correndo um grande risco de vida. Policiais militares também, quando estão na linha de frente, eles têm esse comportamento. E nós podemos incluir aqui uma série de outras profissões. Hoje, no exato momento dessa pandemia, médicos e enfermeiros, principalmente aqueles que são responsáveis ali pelos procedimentos de intubação, que é a hora mais perigosa, é um comportamento altruísta, porque a pessoa está ali se dedicando, alguns deles com salários muito baixos, né? Principalmente aqueles profissionais de níveis iniciais, como auxiliares de enfermagem, e a pessoa está fazendo aquilo justamente por uma devoção profissional e à própria sociedade. Você pode se perguntar, você trabalharia no emprego assim? Você atuaria? Acredito que algumas pessoas que estão me ouvindo, obviamente, trabalham, mas esse percentual é pequeno na sociedade. Do mesmo modo, você entraria num edifício em chamas para salvar uma criança? Você subiria numa árvore muito alta para salvar um gatinho? Veja bem, olha como que a fineza dos conceitos de Durkheim nos permitem conhecer melhor esse fenômeno social. Então, um indivíduo, ele, ele pode tirar a própria vida em razão de sofrimento, mas ele pode tirar a própria vida em razão da sua enorme vinculação, do seu enorme laço com aquela sociedade. Aqui é muito curioso a gente pensar. Você pode pensar aqui também
Aqui está colocado como os regimentos militares tradicionais, as guardas imperiais de elite, mas você tem a figura na Segunda Guerra Mundial dos kamikazes, que eram aqueles pilotos japoneses que pegavam aviões e iam em direção ao inimigo, justamente por uma identificação com a causa da guerra. Obviamente, a comparação não é muito boa, mas você tem terroristas, né? Hoje é um pouco comum no nosso tempo desse aspecto. A pessoa se identifica com aquela causa, uma causa extremamente ruim, obviamente. Não queremos aqui fazer esse julgamento, mas tem que ser colocado. Mas são pessoas que têm uma forte vinculação com suas sociedades e que estão dispostas a morrer. Que seja pessoas que estão nos serviços de saúde, nos serviços de salvamento e resgate, obviamente, são os melhores exemplos. E o terceiro e último tipo de suicídio observado dentro do estudo sociológico de Durkheim é o chamado suicídio anômico. Aqui é um pouco abstrato de compreendermos, mas a palavra anômico vem de anomia, anomos, ou seja, uma situação de desregulação, de ausência de uma determinada lei capaz de regular. O que significa? Voltando à concepção inicial da relação entre suicídio e os níveis de integração ou laços sociais da sociedade, aqui esse tipo de suicídio ocorre quando a regulação social existente entre as normas da sociedade e o indivíduo foram quebradas, foram deterioradas. Ou seja, aqui está muito ligado com a maneira que o indivíduo enxerga a sociedade e as suas normas, e essas normas possuem uma vinculação com a sua identidade, com aquilo que o significa. Quando, por uma ruptura política, uma enorme alteração da vida econômica ou uma circunstância pessoal que faz com que esse indivíduo não se reconheça mais dentro dessa sociedade ou não reconheça essa sociedade da qual ele faz parte, não há condições dele continuar subsistindo. Então, é uma situação quando a regulação social não tem mais correspondente com a maneira como aquele indivíduo enxerga a vida. Então, a gente tem vários exemplos de um suicídio anômico, né? Aqui na ilustração, nós temos provavelmente um samurai, um indivíduo na cultura nipônica, fazendo uso do harakiri, que é aquele suicídio muito ligado, né, à honra na sociedade japonesa. E aí a gente traz a experiência que é bastante comum naquela sociedade, na sociedade japonesa. Por exemplo, alunos que não conseguem ter bons resultados na escola. É comum nessa sociedade jovens tirarem a vida por causa dessa inadequação. A sociedade espera daquele indivíduo, a sociedade espera, as famílias esperam de seus filhos que sejam excelentes estudantes e tenham boas notas. E quando, por diferentes razões, um aluno não consegue, há um risco muito grande desse aluno, por não corresponder às altas expectativas da regulação social daquela sociedade, aquele indivíduo tire a vida. Eu conheço uma história, né, frequentemente contada, que em uma das fábricas da Toyota, há alguns anos atrás, um executivo foi ao pátio da fábrica, reuniu os funcionários, deu todas as explicações do seu trabalho, do seu esforço, mas os números não vieram como aquele executivo queria. Então, ele, na frente dos
seus liderados, dos seus operários, ele expõe essas razões, senta no chão e pratica, né, o suicídio. Tem também, e aí também tem uma certa ocorrência, alguns indivíduos, né, alguns políticos, quando se envolve em corrupção, há um risco muito grande, né, retirado roupas, né, que eles possam vir a cometer suicídio dentro das suas celas, porque há uma regulação social muito forte na sociedade e o estado de vergonha para quem incorreu em corrupção é muito grande, e isso também ocorre naquelas sociedades, né? Então, trazendo aqui para o exemplo brasileiro, eu estou falando da cultura nipônica para falar desse suicídio, mas ele ocorre também em várias outras culturas. Depende da forma e da regulação social existente em cada cultura. Mas, há cerca de alguns anos aqui no Brasil, e isso é bastante importante da gente citar, houve um suicídio cometido por uma jovem no Pará. Esta jovem teria se envolvido com um adolescente, com outro adolescente, né, aliás, outros dois adolescentes, e realizado, né, uma experiência amorosa, e ela permitiu que um desses adolescentes gravasse esse vídeo. Esse vídeo, ela não imaginava, não tinha noção. Imagine alguns anos atrás, o surgimento daquilo que hoje a gente chama de live, as pessoas postando, colocando coisas na internet. Ela não se deu conta. Quando um dos garotos expõe a experiência amorosa dos três na internet, essa garota acaba cometendo suicídio. Então, repare que isso ocorre em diversas culturas. Muito provavelmente, essa jovem, quando viu circular aquela informação numa rede social, ela muito provavelmente pode ter pensado no que os pais dela iriam achar, no que as outras garotas da escola iriam falar e no que os outros rapazes falariam desta jovem. Então, para ela em específico, não existia mais condições de conviver naquela sociedade, porque teria havido a partir daí uma enorme desregulação, ou seja, a pessoa não consegue mais conviver dentro daquela sociedade. Nós gostamos também de incluir dentro do suicídio anônimo aquelas experiências também trazidas por momentos de quebra da bolsa, situações em que alguém que é muito poderoso ou muito rico, de repente, perde esse poder ou esta riqueza, e aí o mundo tal como a pessoa enxergava e se enxergava como indivíduo, não existe mais, não tem como ela fazer parte dessa sociedade. Então, resumidamente, são esses os três tipos de suicídio apontados por Durkheim. É uma tipologia pela qual pode adentrar boa parte das experiências de suicídio, e eles nos permitem quebrar esse tabu a respeito de um componente moral, de um componente de pecado. E, nesse sentido, também nos permite criar grupos de apoio e de ajuda para identificar as ideações suicidas, identificar esses indivíduos ou com fracos laços sociais, ou laços sociais muito fortes, ou desregulados numa anomia que possa não estar mais se sentindo parte dessa sociedade, e criar grupos de ajuda e de apoio terapêutico, né? Então, num outro momento, nós podemos verificar as possibilidades de terapia para trabalhar com as ideações suicidas, mas o que é mais importante é criar estruturas e condições para que indivíduos que estejam numa situação de desregulação com os laços sociais ou com condições muito fracas ou muito baixas de relação e ligação com as suas sociedades, de receberem apoio e, dessa maneira, evitarmos esta tragédia social, né?
sempre concluindo, é uma tragédia social, não especificamente uma tragédia do indivíduo. As sociedades é que precisam criar condições para auxiliar as pessoas, perceber, né, essa inadequação ou esses níveis muito anormais, fracos e baixos de coesão social e criar estrutura para poder permitir que esses indivíduos consigam continuar fazendo parte da sociedade, muito embora suas fraquezas, suas dificuldades, e muito embora também, sempre lembrando a partir da teoria de Durkheim, a própria fragilidade do tecido social. Né? Então, finalizando, o suicídio é um evento social, ele é um fenômeno da sociedade e precisa ser compreendido desse modo para, de um lado, desmistificar o tabu que está por detrás, né? O modo como as pessoas muitas das vezes preferem não falar sobre suicídio, e é muito recente as campanhas de divulgação e de esclarecimento. Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que era melhor não falar sobre suicídio, e, ao contrário, a sociedade tem compreendido que é melhor conversar e preparar as pessoas para ajudar seus familiares, as pessoas com as quais elas convivem, para tratar deste fenômeno social. Está aí a campanha do Setembro Amarelo, justamente para nos demonstrar que é preciso falar responsavelmente sobre suicídio para ajudar as pessoas mais fragilizadas. Bom, é isso.